Eu acho que batismo é uma coisa que a criança não sabe dizer o que ela vai ser quando crescer. Obviamente que é uma coisa antiga, uma coisa tradicional, né? Desde que eu me conheço por gente, já existe o tal do batismo, né? Quando a gente vai batizar, sempre tem alguém que segura a criança, daí a gente tira a faixinha da criança e molha a cabeça. O batismo é importante para até a pessoa encontrar em si alguma fé, alguma religião. E eu acho que é uma coisa inútil, né, para a idade da criança. É porque a pessoa tem que ter um segmento na vida, né? Se a pessoa não se batiza, ela que não tem um segmento, né? Fica tipo uma pessoa pagão, né? Mas o batismo ele é para ser reconhecido, né? Diante da palavra de Deus, diz que nós devemos ser batizados, né? É uma bênção que Deus está dando para ela, né? Uma proteção que ela está tendo. Então, e eu acho importante tu ter algum norte de fé para seguir, né? Seja de uma religião ou de outra. É o principal portal de entrada do indivíduo para a fé, né? É um encaminhamento da criança para a missa, para ter a esperança em algo, né? Ter a fé vamos dizer, no maioral nosso que é Deus. Olá, Simone. Olá, Leandro. Olá, você que nos assiste agora. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa para nós e para nossos catequistas do batismo. Hoje, essa casa será um espaço de oração, de bênção e principalmente de catequese, onde vamos aprender um pouco sobre o batismo. Afinal, nessa família tem uma linda criança que merece receber esse dom, esse sacramento. E todos aqui estamos muito felizes por essa família sentir esse chamado de Deus. Meu irmão, minha irmã, como bispo da Diocese de Montenegro, eu venho até a sua casa. E venho com muita paz, com muito amor, com muita alegria. A Diocese de Montenegro, Diocese da Alegria, abraça a todos. E visitando sua casa, visitando sua família, eu quero transmitir as mais copiosas bênçãos de Deus. Por isso eu peço, acolha com carinho, acolha nossos catequistas de batismo. Estão levando o aprofundamento da palavra de Deus e especialmente a noção, a presença, a vida do grande sacramento que é o batismo. E eu abençoo com muito carinho a cada família, a cada criança que está sendo gestada e que nasce, e abençoo com muito carinho o batizado que logo mais será feito. Com a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas, Leandro, deixa eu te perguntar o que você sabe sobre o batismo. Ouvimos o povo nas ruas e percebemos que ainda há muito a esclarecer sobre esse sacramento, não é? Pois é, Simone. Podemos começar lembrando que o batismo foi instituído por Jesus Cristo. Ele mandou que os seus discípulos batizassem as pessoas. Isso podemos ler lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A própria palavra batismo significa mergulho. É o apóstolo Paulo que nos ajuda a entender o que significa esse mergulho. Pelo batismo, fomos mergulhados com Cristo na sua morte, para que ressuscitemos com Ele para uma vida nova. É um banho que transforma, lava do pecado e faz nascer para uma vida nova. Deus decidiu que o seu amor e a sua graça chegassem até nós através de alguém, Jesus Cristo. Por isso, enviou-nos o seu Filho. Jesus, ao voltar para o Pai, disse para a igreja continuar a fazer o que ele fazia.
movida pelo Espírito Santo, presença invisível de Deus. Quando acontece um batizado, Deus age através da comunidade cristã. Assim dizemos que o batismo é um sacramento, um sinal visível, mergulho ou banho, de uma graça invisível, ser incorporado a Jesus Cristo. É o primeiro sacramento que abre as portas para todos os outros. A missão de um batizado na igreja é de suma importância. É ser missionário, é anunciar Jesus Cristo para o seu próximo, anunciar o reino. E se todo batizado vivesse este seu batismo, a nossa comunidade, a nossa igreja, teria uma caminhada totalmente diferente. Vamos agora acompanhar um batismo explicado, onde entenderemos a simbologia de cada elemento utilizado durante o rito. Na celebração do batismo, a primeira grande parte são os ritos de acolhida. Depois da criança ter sido apresentada à comunidade, depois da comunidade saber qual é o seu nome e depois dos pais terem feito o pedido do batismo, é feito o gesto do sinal da cruz. Nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso vamos marcar esta criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, Anita, nós te acolhemos na comunidade cristã. Temos presente a escuta da palavra de Deus. Esta é a segunda grande parte do batismo, da sua celebração. É proclamada a palavra, é feita uma homilia, é feita a oração dos fiéis, a invocação dos santos, a ladainha, uma oração e a oração pré-batismal. Quando o batismo acontece dentro da missa, ali já temos a proclamação da palavra. Quando o batismo acontece como celebração fora da missa, ali são escolhidas leituras para que faça parte a escuta da palavra de Deus na celebração do batismo. E nós vamos agora acompanhar o gesto da unção pré-batismal, que é feita com o óleo do batismo no peito da criança. Este óleo significa a força de Cristo que entra na vida da criança. O Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em tua vida como este óleo em teu peito. O momento central da celebração do batismo é a sua liturgia sacramental. A família, com a criança que vai receber o batismo, caminha até o batistério, onde está a pia batismal, o lugar onde se realiza o batismo. É feita uma oração sobre a água. A água é o grande sinal, o grande símbolo do batismo. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança. Feita a oração sobre a água, os padrinhos e os pais são convidados a renovar as promessas do seu batismo. E quando isso estiver concluído, é perguntado aos pais se eles querem mesmo batizar esta criança na fé que se acabou de professar. Por isso eu pergunto aos pais, vocês querem que a Anita seja batizada na fé da igreja que acabamos de professar? Sim, queremos. Anita, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mergulho na morte de Cristo para ressurgir na vida com Ele. O batismo da Anita já aconteceu. Agora nós vamos celebrar
os ritos complementares. E o primeiro deles é a unção pós-batismal, que é feita com o óleo do crisma, que é um óleo misturado com uma essência de perfume. A Anita, sendo batizada, agora é convidada a assumir também a missão de Jesus e espalhar o seu bom perfume pelo mundo. Todo aquele que é batizado é uma nova criatura em Cristo. Esta criança traz a sua veste batismal. Anita, nasceste de novo e foste revestida do Cristo. Por isso trazes a veste batismal. Que teus pais e padrinhos te ajudem, por palavra e exemplo, a conservar a dignidade de filha de Deus até a vida eterna. Amém. Outro rito complementar é o rito da luz. Contemplamos o círio pascal. O círio é uma grande vela com a cruz no centro. Na parte superior está a letra A e na inferior a letra Z, indicando que Cristo é o começo e o fim de todas as coisas. Ao redor da cruz são colocados os algarismos do ano que se está vivendo, evidenciando que o tempo pertence a Cristo. A chama luminosa do círio pascal representa a luz da ressurreição de Cristo. Nesta chama, acendem-se as velas dos padrinhos, indicando que a fé de cada batizado depende da ressurreição de Jesus Cristo. No rito da luz, o pai ou o padrinho acende a vela do batismo no círio pascal. É a chama da fé que é entregue para a criança. O padrinho se aproxima da criança, diz o seu nome e depois recebe a luz de Cristo. Anita, receba a luz de Cristo. Querida criança, foste iluminada por Cristo para te tornares luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e padrinhos, caminha como filha da luz. Amém. Após a liturgia sacramental do batismo, são feitos os ritos finais. A oração do Senhor, o Pai Nosso, é feita ao redor do altar. Depois é dada a bênção e é feita a despedida. Por isso, unamos nossas vozes em prece e rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Agora eu pergunto a vocês, é necessário batizar? Quando alguém recebe o anúncio do Evangelho, ouvindo falar de amor de Deus, necessariamente vai pedir o batismo? Quando o ser humano conhece essa grande possibilidade de se aproximar da fonte inesgotável do amor de Deus, não poderá deixar de fazê-lo. E a Igreja, sabendo que tem esse grande tesouro a partilhar, não se cansa de anunciar o Cristo e de batizar em seu nome para fazer discípulos para o Senhor. Por isso, a Diocese de Montenegro decidiu formar catequistas do batismo, que ajudem nossas famílias a compreender melhor a riqueza que seus filhos estão recebendo. Eu queria, assim, agradecer a Deus por essa equipe me ter convidado e que eu consiga realmente fazer o que Deus quer, que eu seja realmente um instrumento de Deus. Eu sempre digo nas nossas reuniões que a igreja tem que ir ao encontro das pessoas, né? Não adianta nós esperarmos na porta da igreja o pessoal. Jesus Cristo, se nós olharmos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, depois da ressurreição dele, ele nos deu a missão, ide ao encontro das pessoas, né? E essa ida ao encontro das pessoas que faz a diferença. E que bacana, hein? Essas pessoas que estão hoje em sua casa dedicam parte de seu tempo à causa da evangelização e da iniciação cristã. E elas passaram por um processo de formação que lhes possibilitou receber bagagem para hoje esclarecer todas as dúvidas de vocês que nos assistem e que buscam a Igreja Católica para batizar essa abençoada criança. E o fruto de todo esse trabalho
é a catequese familiar do batismo. Essa família passou exatamente pelo processo que estamos vivendo hoje nessa casa. Bom, acho que o nosso sonho como pais é que ela faça essa caminhada junto com a gente, que a gente possa introduzir ela cada vez mais à vida cristã, que ela nos acompanhe. Nós fazemos parte do grupo de casais jovens, então ela nos acompanha, a gente faz liturgia da missa, então a gente quer que ela continue essa caminhada, que ela possa, dentro de outros grupos também, participar da igreja, que ela tenha realmente essa vivência cristã. Então, o nosso sonho como pais é que ela nunca perca essa base, por onde a gente começou, né, agora, levando ela ao batismo, e que ela depois continue dizendo sim, hoje nós estamos levando ela, mas um dia a gente quer, o nosso sonho é que ela vá com os próprios pés dela. Então esse é o nosso sonho, que ela continue essa caminhada, que nós hoje estamos proporcionando o início da caminhada para ela pelo batismo. Mas afinal, o que acontece em uma pessoa quando ela é batizada? Então, Simone, todos nós herdamos dos nossos pais uma tendência de nos afastar do bem e de Deus, que chamamos de pecado original. Deus criou um mundo bom, mas o ser humano facilmente se esquece de Deus e se coloca no lugar dele, como ilustra a história de Adão e Eva. Assim, o batismo nos recoloca no caminho do amor de Deus, tirando de nós o pecado original. O pecado original é esta desobediência, digamos assim, esta revolta que o ser humano faz, diríamos naturalmente, contra a proposta de Deus. E isto nós herdamos dos nossos pais. Alguém poderia dizer assim, puxa, mas então somos culpados de algo que não fizemos? E o pecado, então, ele está em nós, esse pecado original. O batismo, então, tem esta função de apagar este pecado original. Mas fica em nós uma tendência de a gente tornar-se individualista, a tendência de nós sermos iguais a Deus, de nós sermos superiores ao outro. Também os outros pecados são perdoados pelo batismo. Uma vez batizados, passamos a participar da vida de Deus, da comunhão da Trindade, porque a graça dele agora habita em nós. Quando nasce uma criança, ela pode chamar os seus genitores de pai e mãe. O batismo é um nascimento que nos permite chamar Deus de Pai, Jesus Cristo de nosso irmão, a Igreja de nossa mãe, e nos faz perceber que todos os cristãos formam uma grande família de irmãos. Como tudo isso é possível? Porque no batismo recebemos o Espírito Santo, que é o sopro de Deus presente em todos os cristãos, com os seus dons. Ninguém de nós consegue apagar o que o batismo faz em nós. Somos agora morada de Deus. Jesus Cristo, enquanto esteve conosco, ele diversas vezes teve contato com as pessoas, tocava as pessoas, ensinava as pessoas, mudava a vida das pessoas a partir do contato com ele. No momento em que Cristo volta para junto do Pai, tudo o que ele fazia passa para os sacramentos. Então, ao batizar, a Igreja está fazendo, numa celebração, aquilo que o próprio Cristo fazia. Ao batizar alguém, através de uma liturgia, uma pessoa, no caso aquela que está sendo batizada, ela é mergulhada na morte de Cristo e também ressuscitada com Cristo. Então, se nós falamos de liturgia do batismo, é essencialmente isso. Fazer com que uma pessoa mergulhe no mistério da vida de Cristo. Mas o batismo é algo de mais sagrado que a Igreja, que a tradição cristã recebeu. Se é algo sagrado, precisa ser cuidado. Então a Igreja orienta como cuidar do batismo. Por exemplo, pelo batismo, nós somos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo, então ele precisa ser preparado. Por isso nós estamos, inclusive, preparando a celebração do batismo, porque ela transforma a vida de uma pessoa. Ela passa a ser considerada membro de Cristo. Esse é um elemento. A criança que é batizada, normalmente são crianças, elas ainda não atingiram a idade de professar a fé. Mas como é que nós vamos dar a fé para alguém que não tem ainda o uso da razão? Então a Igreja orienta que a família, a comunidade,
escolham um homem e uma mulher, a quem nós denominamos padrinho e madrinha, para acompanhar o processo de crescimento na fé desta criança. Outra orientação importante que a igreja dá é que o batismo sempre é realizado numa igreja, que é o lugar sagrado, onde uma comunidade se reúne, se congrega para celebrar a sua fé, e que ele seja ministrado por um padre, por um bispo, por um diácono. Mas o batismo cristão não é um movimento de purificação, mas é um acontecimento que transforma a vida da pessoa, lhe dá inclusive uma nova identidade. No sacramento do batismo e em todos os sacramentos, o que dá eficácia, o que faz com que de fato aconteça algo, é a ação do Espírito Santo, que é invisível, mas é real. Por isso a criança precisa ser ensinada, ela precisa ser educada, ela precisa enxergar o exemplo, ela precisa se sentir amada por Deus, para que tudo aquilo que aconteceu no batismo venha a se manifestar na sua vida. As pessoas batizadas formam o corpo de Cristo, que é a Igreja, unida pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que não basta uma relação direta com Deus. Toda relação com Ele passa pela comunidade daqueles que creem. É por isso que antes do batismo precisamos professar a mesma fé para sermos inseridos nessa família cristã. A Diocese de Montenegro quer oferecer uma ajuda a todas as pessoas para que possam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Assim nasce um cristão. Se nós lembrarmos o que nos disse um antigo pensador cristão, Tertuliano, ele já dizia que um cristão não nasce, ele se faz. Por isso é fundamental um processo, um caminho pelo qual a pessoa deve passar para que possa chegar a ser cristã. E quais são os passos desta ajuda que nós queremos oferecer? Basicamente, em 3 momentos: na preparação, na celebração e no acompanhamento. Em outras palavras, no antes, no durante e no depois. Querida família, é por isto que estamos vindo ao teu encontro, para ajudar a viver este processo que inicia na vida cristã, nos preocupando primeiro na preparação, depois na celebração e mais adiante também no acompanhamento desta criança que vai receber o batismo. Família querida, o batismo faz muito mais do que livrar-nos de doenças e perigos desse mundo. Ele nos faz mergulhar no amor de Deus, nos dá os dons do Espírito Santo para vivermos com alegria e esperança. Nos coloca numa família, que é a Igreja, nos impulsiona a ser, para o mundo, uma presença concreta do amor de Deus. Nos aponta o caminho da eternidade e nela nos introduz. Para mim, o significado do batismo é tudo. Até que a gente poderia associar o batismo com a família. Onde a família, onde começa tudo, onde passa tudo. No próprio batismo, o significado é que aqui começa tudo. É ali que abre as portas para um novo viver, uma nova maneira de ser igreja, um novo jeito de ser igreja. E levar isso assim com alegria, com amor, com entusiasmo. Porque o próprio batismo, ele nos dá tudo. Ele é a porta que abre, e ele que nos dá aquele entusiasmo, essa alegria, e que nos dá a força, ação do Espírito Santo para ir evangelizar as pessoas. Ser batizado é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Pode ter várias coisas, bens materiais, mas a maior riqueza para mim, eu vejo que é o batismo, que é uma herança para a vida eterna. A graça que o batismo nos dá vai depois se desenvolvendo. Precisa ser alimentada pelos outros sacramentos e pela oração cristã. Desemboca numa vivência da caridade para com todos os seres humanos. O que os cristãos anunciam é o Evangelho da alegria, que enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Bem-vinda, criança querida! Bem-vinda, família querida!